Olá, eu sou Rafael Monsanto, médico otorrinolaringologista, e hoje eu vou falar sobre um problema que é alvo de grande preocupação dos pacientes que acabaram de passar por um quadro de Covid, que é a ausência ou diminuição da sensação de cheiro. Hoje se sabe que essas alterações de olfato elas podem afetar mais de 90% dos pacientes que passaram por um quadro de Covid recentemente. Você sabe por que esse problema acontece? Você sabe como você pode fazer para tratar esse problema? Hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre esse tema aqui nesse vídeo. Fique ligado! O coronavírus, assim como outros vírus que infectam a via respiratória, eles podem causar perda de olfato. Não é incomum pacientes que passam por um resfriado ou por uma gripe referirem uma sensação de perda do olfato por algum tempo depois dessa infecção. E por que isso acontece? Esses vírus eles têm facilidade de infectar as células que compõem a via respiratória, que são células que vão desde a ponta do nariz até praticamente o pulmão. Quando essas células elas são infectadas, isso pode gerar diferentes graus de lesão a depender da severidade da infecção. Então, por exemplo, alguns tipos específicos de vírus, como os vírus de resfriado, eles causam uma infecção global nessas células de respiração e isso, por algum tempo, enquanto elas estiverem um pouco mais inflamadas, isso pode fazer com que você não consiga sentir o cheiro adequadamente numa região ali do nariz que é responsável pela sensação de cheiro. E quais são essas células? As células olfatórias, elas ficam localizadas lá na parte bem superior ali do nariz, então elas não estão no nariz todo. Então, para a gente sentir o cheiro ele tem que chegar nessas células e elas têm que estar livres, desbloqueadas para conseguir efetivamente exercer a sua função. Então, quando a gente tem algum processo inflamatório, se a gente tem edema ou se a gente tem um pouco de secreção na cavidade nasal, esse cheiro ele não pode alcançar essas células adequadamente e isso gerar a sensação de hiposmia, que é essa alteração do olfato. Alguns vírus mais especificamente, como por exemplo o vírus da gripe, ele já tem uma ação um pouco diferente. Além de causar os mesmos efeitos, ele pode causar uma inflamação no próprio nervo da olfação. E isso pode gerar uma alteração de olfato um pouco mais prolongada, que pode durar dias, semanas, meses e até anos em alguns casos. O coronavírus, especificamente, ele tem uma ação seletiva nessas células que circundam os nervos. Então, apesar dele não causar uma alteração efetivamente direta no nervo, a inflamação e o edema dessas células que ficam em volta, elas podem gerar essa alteração do olfato. E por que tem algumas pessoas que ficam só 10, 15 dias com alteração de olfato, tem pessoas que ficam meses e tem pessoas há mais de um ano sentindo essa alteração no olfato? Apesar do vírus ele não causar uma lesão no nervo diretamente, por conta desse edema, dessa inflamação das células que ficam ao redor, quando elas ficam muito inchadas, elas podem às vezes comprimir o nervo. E quando elas causam essa compressão do nervo, o nervo ele pode sofrer, pode ter uma redução na circulação, na chegada de sangue para esse nervo, e esse nervo ele pode definhar. Então, nesses casos em que você tem uma lesão indireta do nervo, você pode evoluir com uma hiposmia de um curso um pouco mais longo. E o que isso significa? Isso significa que se você teve um quadro leve de coronavírus, a sua olfação provavelmente vai melhorar à medida que o quadro clínico for melhorando, que demora normalmente cerca entre 7 a 15 dias. Agora, se você teve alguma inflamação um pouco mais severa que causou algum grau de lesão do nervo, mas o nervo não chegou a ter uma lesão muito severa, provavelmente você vai ficar alguns meses com essa alteração de olfato que tende a se regenerar sozinho. Agora, se você teve uma lesão mais importante do nervo, isso causou uma perda completa do olfato ou não melhorou depois de alguns meses, provavelmente você teve uma lesão mais importante. Então daí nesse ponto você pode me perguntar: poxa, se eu tiver essa lesão mais importante do nervo, então eu nunca mais vou sentir cheiro de nada? Não é assim, tá? Apesar dos nervos eles não se regenerarem de uma forma muito importante, o nervo olfatório ele tem algum grau de regeneração ao longo dos anos. É lógico que essa regeneração ela pode demorar cerca de anos, até mais de 2 anos, dependendo do caso. E nesses casos em que você tem uma lesão mais importante, existem alguns tratamentos que eu vou falar na sequência que podem te ajudar a te fazer sentir cheiro, voltar a sentir os cheiros de uma forma mais adequada. No caso da hiposmia em si, normalmente ela vai melhorando à medida que a doença vai evoluindo. Então, à medida que a doença for melhorando, a hiposmia ela tende a diminuir. Agora, se você teve um quadro de hiposmia um pouco mais prolongada, nesses quadros que eu falei para vocês, que podem durar de meses a anos, o único tratamento hoje que existe evidência científica de que pode melhorar é o treinamento olfatório.
Esse tratamento ele pode ser ministrado principalmente por médicos otorrinolaringologistas ou alergologistas, e essa terapia envolve a apresentação de alguns odores que são mais familiares para o paciente numa tentativa de estimular a plasticidade do sistema nervoso central. O que é isso? Plasticidade é a capacidade que seus cérebros, os nervos, eles têm de se readaptar a uma situação depois de uma lesão. Então, se você conseguir associar efetivamente alguns estímulos, alguns cheiros específicos que são familiares, isso pode gerar uma reorganização do seu sistema nervoso central, isso fazer com que você tenha uma melhora mais rápida da sensação de hiposmia. Então hoje o tratamento mais específico é o treinamento olfatório. Existem alguns medicamentos que estão sendo testados ainda para esse fim, mas ainda hoje, na data de publicação desse vídeo, ainda nenhum medicamento tem uma ação direta na hiposmia pelo coronavírus. Então, na dúvida, sempre consulte seu médico otorrinolaringologista, que ele vai ser a pessoa adequada para fazer o segmento do seu quadro e o tratamento correto. Gostou do vídeo? Clica no botãozinho de curtir aqui e compartilha esse vídeo com algumas pessoas que você acha que podem se beneficiar do conteúdo desse vídeo. E se o conteúdo desse canal te interessa, também já se inscreve para ter acesso a todos os vídeos que eu publico referentes a doenças que afetam o ouvido, o nariz e a garganta. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu tento responder na medida do possível. Muito obrigado e até a próxima.